Nas antigas escrituras de Enoque, uma passagem descreve uma linhagem de gigantes em uma sequência de 3 gerações: os gigantes, os Nefilim e o enigmático Elioudes. Os Eliou eram muito mais perigosos que os Nefilim, onde ele os descreve como sendo capazes de destronar reis e desmantelar reinos sem a necessidade de força bruta ou poder angelical em comparação com seus pais caídos. Bom, hoje nesse vídeo vou te contar. Isto é o que os filhos Enoque fizeram aos netos dos anjos caídos. Era uma vez, em textos antigos transmitidos através dos tempos, que existe uma misteriosa história de anjos apaixonados por mulheres mortais. Eles eram chamados de vigilantes, enquanto em grego eram conhecidos como anjos. Esses seres celestiais, olhando para as filhas dos homens, foram cativados pelo desejo de tomá-las como esposas. À medida que a história se desenrola, esses seres meio que bizarros desceram à terra, cada um selecionando uma mulher mortal como sua companheira. Eles compartilharam com eles o conhecimento proibido, ensinando-lhes os segredos da feitiçaria e a manipulação dos elementos da natureza. Com o tempo, essas uniões deram frutos, mas não uma prole comum como outro qualquer, e sim essas mulheres deram à luz a seres gigantes de imenso tamanho e força. Em alguns relatos, esses gigantes teriam gerado outras raças, cada um mais poderoso do que outro. Séculos mais tarde, no livro dos Jubileus, outra versão deste conto antigo surge como os gigantes conhecidos como os Ailim. E seus descendentes dizem que os Néfilins e os Elioudes continuaram sua linhagem, crescendo em poder a cada geração que se passava. O termo Elioudes muito intriga os estudiosos, mas alguns propõem uma interpretação intrigante baseada sobre o Apocalipse animal. Outra seção do texto nesta interpretação alternativa. O Apocalipse animal oferece uma pista para a compreensão do Elioudes. O terceiro animal mencionado na lista corresponde ao Elioudes descrito como um burro selvagem no texto original. Através de um estudo deste termo, alguns sugerem que o Elioudes poderia ser interpretado como os descendentes dos vigilantes. Os seres celestiais que desceram à terra e também como os antepassados dos primeiros habitantes de Canaã, como os Anakim que são descritos na Bíblia hebraica como um tipo de gigante. Esta interpretação lança uma nova luz sobre o misterioso termo Elioudes, sugerindo uma conexão entre esses gigantes antigos e os habitantes de Canaã, oferecendo uma nova perspectiva sobre a rica tapeçaria do mito e da lenda entrelaçados na estrutura de textos antigos, convidando a uma maior exploração e interpretação por estudiosos e crentes em diferentes traduções e interpretações. A essência da história permanece um testemunho do poder duradouro do mito e da lenda, moldando a imaginação coletiva da humanidade atual. No coração do vasto deserto havia um rio poderoso, suas águas fluindo com ritmo atemporal, abrindo seu caminho através do terreno acidentado ao longo de suas margens. A vida prosperava em abundância, no tecido da obra-prima da natureza. Enquanto o sol nascia alto no céu, uma família de águias majestosas pairava sobre suas cabeças. Seus olhos aguçados examinando a terra abaixo em busca de sinais de presas. Pacificamente, seus movimentos graciosos eram testemunho da harmonia do mundo natural. Mas o perigo espreitava nas sombras, pois nestas selvas a sobrevivência era uma batalha constante. Um predador furtivo, o puma astuto perseguia sua presa com precisão silenciosa, misturando-se perfeitamente à luz do sol salpicada do chão da floresta. É imperativo valorizar e proteger este precioso refúgio, pois na sua preservação está a chave para a sobrevivência de inúmeras espécies e da própria alma da natureza selvagem. No entanto, no mundo cheio de maravilhas e mistérios, existiu um tempo de grande turbulência e escuridão. Disse que o dilúvio veio sobre a terra não apenas por causa da chuva e da água, mas por causa dos pecados da humanidade. Entre esses pecados estava a união proibida entre os seres celestiais conhecidos como os vigilantes e as mulheres mortais, e desafiaram as leis de sua espécie e tomaram esposas como quiseram, dando à luz descendentes de imenso poder e estatura. Esses descendentes eram diferentes de qualquer outro, devoravam-se uns aos outros em sua fome insaciável de domínio. Os gigantes nascidos dessas uniões travaram guerra entre si e contra a humanidade, trazendo caos e destruição à terra. Consumidos pelos seus desejos e a maldade que era transformada em violência, derramamento de sangue, e manchando a terra com seus pecados. Mas não foi só a humanidade que caiu nas trevas. As feras e os pássaros que uma vez eram companheiros do homem se tornaram vítimas de sua crueldade, se transformavam em comida nas mãos dos Eluides. Enquanto o sangue era derramado na terra, nos antigos pergaminhos e textos de várias religiões, existem esses contos que divergem das narrativas encontradas nos principais canhões religiosos. Entre esses textos é aquele que fala de um grupo conhecido como seres Elioudes, que tem grande significado nas tradições dos cristãos ortodoxos etíopes e de certos judeus etíopes, mas em grande parte ausentes das escrituras do judaísmo, no cristianismo ocidental e no cristianismo ortodoxo oriental. Esta história encontra suas origens em escritos como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, que uma vez foram considerados sagrados pelos primeiros pais cristãos, e algumas antigas comunidades judaicas, de acordo com esses textos. Os Elioudes eram descendentes da união entre anjos e seres celestiais, e mulheres mortais,
uma noção de que diverge das crenças mantidas por muitas autoridades religiosas. Enquanto o livro canônico e o livro do Gênesis menciona brevemente sobre Enoque, figura associada às revelações relativas sobre Eliúdes, não se aprofunda em sua história. Em vez disso, alude à existência de gigantes conhecidos como os Nefilim, sem atribuir-lhes um nome ou linhagem específica. Em algumas interpretações ou passagens da Bíblia, como aquelas que fazem referência aos gigantes em Gata, foram especuladas como pertencentes ao Eliúdes. No entanto, o contexto sugere uma ligação diferente desses gigantes aos filisteus. A decisão de excluir textos como o livro de Enoque e o livro dos jubileus dos cânones oficiais do cristianismo ocidental e do judaísmo rabino foi tomada no século IV d.C. Isso se deve em parte a divergências teológicas, particularmente em relação à representação de anjos envolvidos em relações sexuais, que contradiziam as crenças predominantes na época. Apesar de sua exclusão dos principais cânones religiosos, esses textos antigos continuaram a fascinar estudiosos e crentes, oferecendo um vislumbre de interpretações alternativas de histórias antigas e das diversas tradições espirituais que moldaram a história humana. Nos tempos antigos, antes do grande dilúvio remodelar o mundo, existiam seres de imensa estatura e poder conhecidos como Nefilim ou gigantes. Os Eliú, também transliterado Eljo, são os filhos antediluvianos dos Nefilim e são considerados uma raça híbrida parcialmente angelical. Assim como os Nefilim, os Eliú são excepcionais tanto em habilidade quanto em maldade. Eles existiram e caminharam pela terra ao lado de seus pais e detinham um poder excepcional sobre a humanidade no lugar de seus antepassados. Os Eliú são uma raça híbrida, descendentes de anjos conhecidos como os vigilantes que fornicaram com mulheres mortais e produziram os Nefilim que se separaram. Segundo a lenda, quando Deus inundou a terra, ele poupou vários pares de cada tribo que teriam muitos filhos. Muitos deles viveram no Mediterrâneo e para os antigos romanos eram conhecidos como os gênios e eram heróis e guardiões. Mas com o tempo, os Eliú foram caçados até quase a extinção por caçadores humanos e outros seres sobrenaturais, devido a alguns serem atraídos por sua essência angelical e outros temê-los por seu poder. Eliú geralmente aparecem como humanos atraentes. Alguns podem possuir olhos ou cabelos de cores exclusivas. Todos eles possuem um par de asas semelhantes a pássaros que são de natureza espiritual, mas podem ser convocadas para o mundo físico. De todos os Nefilim, os Eliú parecem os mais humanos e podem se misturar melhor com outras pessoas do que as outras tribos. Os Eliú eram muito mais perigosos que os Nefilim, onde ele os descreve como sendo capazes de destronar reis e desmantelar reinos sem a necessidade de força bruta ou poder angelical em comparação com seus pais brutais. Ele também mencionou que, embora tenham ajudado os Nefilim em sua violência por todo o planeta, eles não eram vistos com bons olhos, já que seus pais frequentemente recorriam a devorá-los por pura fome, malícia ou até mesmo paranoia por eles tomarem o que lhes pertencia. Acredita-se que os Eliú foram destruídos pelo dilúvio, embora haja evidências que sugerem que eles sobreviveram, pois vários avistamentos foram documentados por antigos indivíduos bíblicos. Seus filhos viriam a ser conhecidos como Gibburim, descendentes dos Nefilim, e cresceram para se tornarem grandes e poderosos reis que desafiaram os próprios céus. A maioria dos Gibborim se estabeleceram como tribos como os Anakim ou os Refaites. Então é isso aí. Se gostaram, deixa aquele like padrão. Comente qualquer coisa que eu leio todos os comentários. E também me inspiram a trazer mais vídeos para vocês. E eu vou ficando por aqui. Até breve.